Eu sei que você clicou nesse vídeo pensando em Silksong, mas para falar do fenômeno que é esse jogo, eu preciso falar do antecessor dele, que é Hollow Knight. Hollow Knight nasceu de uma concept de jogo chamada Hunger Knight, que, pra ser bem sincero, era meio merda, e que, se não me engano, em 2014 entrou em produção e lançou em fevereiro de 2017. Por incrível que pareça, Hollow Knight não lançou sendo popular, muito pelo contrário. O que é até meio engraçado falar isso agora, já que ele virou um marco na história dos jogos indie, sendo um dos maiores símbolos quando se pensa nisso. Então, se Hollow Knight não fez tanto barulho no lançamento, por que Silksong tá fazendo? Será que é porque é revolucionário no mundo dos games? Ou por outra razão que eu tentarei explicar durante esse vídeo? Enfim, chega de enrolação e bora lá. Hollow Knight Silksong foi anunciado em fevereiro de 2019 e ele só foi lançado no dia 4 de setembro desse ano, ou seja, um pouco mais de um mês atrás. E agora que a poeira baixou em relação a esse jogo, eu resolvi trazer esse conteúdo. E não, respondendo sua provável pergunta, Hollow Knight Silksong não é exatamente um jogo tão revolucionário assim. Como assim Hollow Knight Silksong não é um jogo tão revolucionário assim? É o melhor jogo da história. Calma, pequeno Patrick! Antes de tudo, eu quero primeiramente comparar os dois jogos para salientar a diferença entre eles. Falando um pouco de Hollow Knight, vocês estão ligados que tem o ataque para cima, o ataque para direita e para esquerda, e provavelmente uma das mecânicas mais marcantes do primeiro Hollow Knight, o seu pogo. Tudo isso retorna em Silksong, porém de uma maneira, digamos, diferente. Além dos ataques da Hornet estarem aparentemente um pouco mais longos, o pogo dela é na diagonal, o que provavelmente foi a maior crítica que o jogo recebeu no lançamento, junto do belibrejo da bestalada selvagem. Mas caso você não tenha jogado o jogo ou não tenha visto nenhuma gameplayzinha do Alan Zoka, dá pra mudar o seu estilo de gameplay. Sim, dá pra mudar o seu estilo de gameplay. Em Hollow Knight Silksong existe algo chamado brasões, que basicamente mudam a postura da Hornet. E por mudar postura, entenda, mudar seus ataques, mudar seu ataque pra cima e principalmente mudar seu pogo, o que é muito útil porque aquele pogo diagonal da Hornet é uma merda. Quer dizer, a maioria dos pogos dos brasões que o jogo te permite usar são bem questionáveis, por assim dizer. Mas enfim, vou falar um pouco dos brasões e sobre outra mudança que esse jogo fez. Em Hollow Knight Silksong você começa com o brasão do caçador, que basicamente é aquele moveset icônico, né, da Hornet, que foi tão criticado no lançamento de Silksong. Mas caso você não goste desse estilo de gameplay, você pode trocar os brasões durante a jogatina. O brasão que eu usei durante a maior parte da minha gameplay foi o brasão do viajante, que basicamente deixa você com o mesmo moveset do Knight do primeiro jogo, além da passiva dele ser extremamente útil. Sim, cada brasão, além de um moveset diferente, tem uma passiva diferente, que o do brasão do viajante é basicamente que tem uma pequena chance de algum ataque dele dar o triplo de dano, o que é útil pra caralho, pois como ele é o brasão com o ataque mais rápido de todos, constantemente você vai estar lá atacando os inimigos, isso aumenta a sua chance de dar esse triplo de dano em algum ataque. Porém, ele tem a desvantagem de ser o brasão com o ataque mais curto de todos, além que em cada brasão tem espaços de artefatos diferentes. Sim, artefatos. Vocês devem se lembrar que em Hollow Knight tinha uns amuletos, isso aqui meio que retorna em Silksong, só que de uma forma diferente. Como esse jogo faz em muitos aspectos, ele ressignifica muita coisa que tinha em Hollow Knight, mas não muda completamente. Seria o equivalente a você pegar algo que tinha no jogo anterior, mas não simplesmente reciclá-lo e repeti-lo no jogo posterior, e sim mudá-lo ao ponto de ressignificá-lo, mas não criar algo completamente novo, sabe? E Silksong faz muito isso durante todo o jogo. Apesar de ser parecido com Hollow Knight, ele é muito diferente ao mesmo tempo. Isso é o que pega os jogadores durante a gameplay. Mas qual mudança fizeram nesses artefatos ou pingentes? Bem sim, tem os artefatos vermelhos, que basicamente são ferramentas ou sub-weapons, tipo a cerveja de pulga, que aumenta a velocidade dos ataques da Hornet por um curto período de tempo. Os fragmentos de ferrão, que são basicamente armadilhas que você coloca flutuando no campo, e se o inimigo passa, elas estouram nele. Ou as moscas mecânicas, que são vários inimigos que ficam seguindo a Hornet e atacando os inimigos mais próximos. Tem os artefatos azuis, que são até um pouco difíceis de explicar falando assim, mas são basicamente itens de suporte muito semelhante ao que a maioria dos amuletos eram no primeiro jogo, como um amuleto que aumenta a velocidade na qual a Hornet se cura, um amuleto que aumenta a defesa da Hornet contra ataques de fogo, ou simplesmente o melhor amuleto desse jogo, que faz com que você não possa tomar hit kill. Sim,
Esse amuleto coloca um escudo na sua última máscara e sempre que você tomar um golpe que você iria morrer, o escudo se quebra e você não morre. Porém, a única forma de restaurar ele é sentando no banco. Simplesmente melhor amuleto desse jogo e você encontra ele com o segundo melhor vendedor desse jogo, na minha opinião. E tem os artefatos amarelos, que são itens de exploração, por assim dizer. Tipo a bússola, que também tinha no primeiro jogo, um artefato que faz as moedas voarem até o jogador, que também tinha no primeiro jogo, um amuleto que faz com que tenha uma pequena chance de você não tomar dano de alguns ataques, que também tinha no primeiro jogo. Basicamente, em cada brasão vão ter espaços diferentes para esses artefatos. Como o brasão do viajante, por exemplo, ele tem um espaço para amuletos vermelhos, 2 espaços para amuletos azuis e 3 espaços para amuletos amarelos. O brasão do caçador, na qual você começa o jogo, é provavelmente o mais justo de todos. Ele te dá 2 espaços para ambas as cores de artefatos. Isso porque eu ainda nem falei das boss fights desse jogo. Puta que pariu! Os dançarinos mecânicos, o Tróbio, até a própria Mãe Seda, a última juíza também. Até os bosses mais esquecidos são extremamente memoráveis e divertidos. Tipo esse cabo. Tu lembra desse cabo? Óbvio que tu não lembra. Ou esses dois aí. Tipo, caralho, essa boss fight é divertida pra caralho. Eu não sei descrever o quanto que eu me diverti na boss fight contra esses dois. E com tudo isso que eu falei de Silksong, sobre o quanto que ele reinventa o primeiro jogo, não mudando tão drasticamente, mas também não deixando igual, você já deve ter percebido que esse não é o motivo de por que esse jogo é tão famoso assim, porque tá tão no hype. Honestamente falando, é muito difícil responder essa pergunta, mas ao mesmo tempo não muito. Talvez seja porque ele é um jogo feito com carinho, o que é até um pouco engraçado, porque parece que jogos hoje em dia são só máquinas de dinheiro feitas sem nenhuma paixão, o que é muito triste, porque não são mais jogos de verdade, são só produtos feitos com a intenção de farmar dinheiro. Sério, olha pra esse jogo. Esse jogo você sente em cada detalhezinho o quanto que os devs tiveram amor em criar isso aqui, o quanto que eles adiaram o jogo ou demoraram a lançar justamente porque eles queriam que fosse um jogo incrível. E Silksong é um jogo incrível realmente, mas será que ele é tudo isso mesmo? Será que Silksong é realmente um jogo acessível? E a resposta é: depende do que você queira com acessibilidade. Como exemplo, dificuldade do jogo. Você provavelmente deve ter visto na internet o quanto que Silksong está sendo criticado, ou tanto de reclamação que tem em questão sobre esse jogo em relação à dificuldade, que é muito difícil, que todos os inimigos terão 2 máscaras de dano, que é injusto, que é o Big Pressure no inferno, que tem a bestalada, que é o pior boss da franquia toda. Mas será que todas essas reclamações são realmente válidas? Bem, obviamente sim. Falando um pouco de Hollow Knight de novo. Hollow Knight não é exatamente um jogo difícil, muito menos fácil. Eu diria que ele tem a dificuldade ideal, sabe? Tudo do jogo da campanha, entre muitas aspas, é completamente justo. O que torna o jogo difícil, por exemplo, é as coisas opcionais, como a DLC do Grimm ou o Panteão dos Deuses. Silksong não é um jogo feito para todo mundo, isso é um fato. Não tem como você comparar o início de Hollow Knight e o início de Silksong, porque você vai ver o quanto que desde o início Silksong é muito mais punitivo do que Hollow Knight. E isso torna o jogo muito, entre aspas, inacessível a novos jogadores, porque Silksong é tecnicamente feito para pessoas que jogaram Hollow Knight e não novos fãs da franquia. O que iria causar um conflito, porque Silksong teve um lançamento muito hypado, o jogo está sendo muito popular e está trazendo muito mais jogadores. E a maioria desses jogadores não jogaram nem Hollow Knight sequer, não sabem nada das mecânicas principais de gameplay ou plataforma do jogo. Não sabe nem sequer o que é um Metroidvania, tá ligado? Então mesmo que todos seus amigos estejam falando de Silksong, dá uma pausa e começa primeiro a jogar Hollow Knight, porque eu garanto que o início de Silksong vai ser muito menos frustrante se você tiver jogado o primeiro jogo. Se você prestou atenção no que eu falei há uns 20 segundos atrás, você deve ter notado a palavra Metroidvania. Você provavelmente sabe o que é isso, mas se você for um poser e não souber, eu vou explicar. Metroidvania basicamente é um jogo de ação e exploração com foco em caminhos não lineares. Você explora o mundo, você se perde, e isso é uma característica desse tipo de gênero de jogo. E pra mim isso é um dos maiores méritos do primeiro Hollow Knight, ter trazido essa chama de novo dos Metroidvanias, que tá um gênero que é meio morto, pra ser sincero, não tanto quanto outros, mas ainda assim é um gênero meio esquecido atualmente. E não, Hollow Knight não é Souls-like, tá longe de ser Souls-like. Eu vou propor um desafio a você. Pense em 3 jogos Metroidvania. Se você falou Castlevania, Symphony of the Night, Hollow Knight Silksong, puta que pariu, você precisa conhecer mais jogos desse gênero. E não me entenda mal, são jogos incríveis, só que são os 3 mais famosos do gênero Metroidvania. Nem o jogo Metroid, que foi literalmente o fundador desse gênero, é tão lembrado atualmente,
quando pensa no que é um Metroidvania. E depois de Hollow Knight tem vários jogos indies que também são Metroidvania, como Blasphemous Online Soul, que é muito foda, porque Metroidvania é um gênero foda pra caralho. Castlevania é um jogo foda pra caralho, mas não tô falando de Castlevania, porra, sai daqui. Eu já pensei o que chove, porque tem que fazer caminhos longos e difíceis pra ir até os bosses. Ô Patrick, agora eu concordo com tu, porra. Isso não é uma coisa pra dizer de Silksong é que muitas boss fights têm caminhos longos até chegar nelas e puta que pariu. São caminhos recheados de inimigos, sabe? Tipo o caminho pra última juíza, que se você morre, você tem que fazer um parkour do caralho, foda-se. Ou o Grow Magnífico, aquele caminho por si só já é uma boss fight, é muito mais pior que aquele boss. O foda é que Hollow Knight Silksong é lotado dessas pranks, dessas piadas pra irritar o jogador, como os famigerados bancos da maldade, nome carinhosamente dado por mim, que são basicamente bancos que são feitos pra trollar o jogador. Tipo, você vê um banco, aí você vai sentar nele pra se curar e dar save, aí você se fode gostoso. É tipo isso, basicamente. Tá. Eu sabia! Filhos da puta! O que mais me irritou foi o banco do caminho dos pecadores, que tem que passar por um puta caminho, aí quando você chega no banco você tem que gastar rosário pra liberar ele, e quando você vai liberar o banco simplesmente não sai porque ele tá emperrado, aí você tem que fazer um puta parkour cheio de espinho pra conseguir liberar o banco. Muito foda. Pequena menção honrosa, já que o caminho dos pecadores é o local onde você pode encontrar o melhor NPC desse jogo, que é o Príncipe Verde. Puta que pariu, que NPC foda do caralho. Saindo um pouco do assunto dos bancos da maldade, eu citei o caminho dos pecadores, que é uma das várias áreas que Hollow Knight Silksong tem, 29 ou 30 se eu não me engano. No primeiro Hollow Knight tinha uns biomas do jogo que eram extremamente únicos, tanto que você conseguia geralmente se lembrar de todos de cabeça, tão marcante que eles são. Tinha os biomas lindos, como o Pico de Cristal, a Colmeia, ou os biomas que tinham mais parkour, como a Borda do Reino, ou os biomas Filhos da Puta, como o Ninho Profundo. E Hollow Knight fez um trabalho excepcional quando o assunto é ter áreas memoráveis, mas agora Hollow Knight Silksong, meu irmão, esse jogo masterizou pra caralho isso de Hollow Knight. É incrível como toda a área desse jogo é única, é linda, é marcante, é memorável. Seja as áreas filhas da puta, como Billy Brejo, a área que eu mais odeio desse jogo inteiro, a Bruma, puta que pariu, eu odeio esse lugar. Sejam áreas lindas e completamente divertidas, como Salões Harmônicos, Cascomadeira, Pântano Cinzento, que é meu bioma favorito de Silksong. Puta que pariu, isso aqui é a nova Cidade das Lágrimas, só que melhorada. Porque a Cidade das Lágrimas passava uma vibe de metrópole. Uma metrópole bem vazia e bem diferente, diga-se de passagem. Enquanto no Pântano Cinzento a chuva cai eternamente, só que aqui é um cemitério, tá ligado? Tem insetos muito parecidos com corvos e os ácaros aqui parecem ratos. Puta que pariu, que área incrível. Além de aqui ser onde você pega um dos brasões favoritos da comunidade, que é o brasão do ceifador. Mas eu não usei muito ele durante a minha gameplay. Falando um pouco da minha experiência com Silksong, sinceramente, eu acho incrível o quanto esse jogo tem conteúdo. Pega o primeiro Hollow Knight, um jogo recheado de coisas, mas tem um pequeno problema. Pelo menos comigo, enquanto eu jogava, chegou um certo ponto que o jogo se tornou meio maçante, sabe, perto do final, porque eu já tinha quase todos os itens do jogo, e honestamente Hollow Knight fica meio fácil quando você é tão overpower. E não é overpower de usar uma build roubada necessariamente. Conforme você evolui no jogo, você fica tão forte que os inimigos ou bosses que antes te davam dor de cabeça se tornam só uma pedrinha no seu sapato. Além de que provavelmente você já vai ter descoberto todo o mapa, o que tira um pouco daquela essência de Hollow Knight de descoberta, de se perder, sabe? Isso foi o que mais me desanimou com Hollow Knight. Não que o jogo seja ruim, o jogo é incrível pra caralho, só que tem um momento que o jogo simplesmente se torna repetitivo, sabe? Pois como você já meio que descobriu quase tudo, não tem o que você possa fazer. Não é culpa do jogo, tá ligado? Hollow Knight é um jogo recheado de conteúdo. Eu tenho mais ou menos 30 horas de Silksong, ou seja, nem joguei tanto assim. Só que com o primeiro Hollow Knight, mais ou menos nesse tempo de gameplay, eu já tava enjoado de Hollow Knight. Mas tipo, eu já tinha descoberto grande parte do conteúdo do jogo. E fazer os secundários como o Panteão não foi muito atrativo pra mim, sabe? E com 30 horas de Silksong, o jogo simplesmente ainda tá colossal. Tem biomas que eu nunca nem fui, um monte de item que eu não peguei, um monte de NPC que eu nunca achei. E esse jogo é incrível pra caralho nisso, é recheado de conteúdo. E não é conteúdo pra encher linguiça, é conteúdo completo, tá ligado? É conteúdo bom, é conteúdo bem feito.
Silksong tem um sistema de side quests que, falando assim, parece ser chato, até porque side quest em jogo geralmente é bem chato, só que as de Silksong incrivelmente são muito divertidas, pelo menos a maioria. As missões de Hollow Knight Silksong ou te dão bastante dinheiro ou te dão amuletos, sabe? Isso é muito útil durante sua gameplay. A bolsa de pólipo, que é um dos melhores artefatos azuis do jogo que deixa suas armas com efeito de veneno, é pego através de uma side quest legal, tá ligado? Você é recompensado de verdade fazendo essas missões, tipo, você consegue ganhar uma casa em Campanula se você fizer as missões, isso é muito foda. A esse ponto você já deve ter percebido que Hollow Knight Silksong é um jogo cheio de conteúdo que renova várias mecânicas do primeiro jogo e cria um mapa ainda mais icônico, além de dar hype de novo ao gênero de jogos Metroidvania. Não que isso mude muito a indústria, não é como se a EA ou a Ubisoft fosse começar a criar jogo Metroidvania por causa de Silksong, mas caralho, olha pra esse jogo. Se você tá na internet, você já deve ter visto vários comentários de pessoas dizendo que Silksong tá batendo de frente com GTA 6, fucking GTA 6, que é o jogo mais aguardado de toda a história do mundo dos videogames. Isso é bizarro. Eu sei que essas comparações parecem pequenas, mas olha essa porra. Silksong é um jogo pequeno, um jogo indie. Hollow Knight foi feito por basicamente 3 pessoas. Ele demorou um certo tempo para fazer sucesso e a sua continuação tá abalando completamente o mercado de jogos, podendo bater de frente com o jogo mais aguardado da história. Feito por uma das maiores empresas da história, com um orçamento colossal. Como que um indie consegue bater de frente com isso? Isso é tão bizarro. Esse jogo é bizarro. Como que esse jogo tá mudando tanto a indústria de jogos? Mas ele não é inovador, então por que ele tá mudando tanto a indústria? Talvez porque a comunidade Hollow Knight 1 tenha falado tanto desse jogo no seu desenvolvimento, isso gerou hype em outras pessoas que nunca nem sequer jogaram Hollow Knight, ou porque o jogo é simplesmente feito com amor, você consegue ver isso de longe, tá ligado? Isso é algo que é muito inovador na indústria atual, porque jogos feitos com amor são uma raridade pra caralho hoje em dia. E talvez o motivo principal, o preço de Hollow Knight Silksong. Hollow Knight Silksong custa $20 lá fora e veio no Brasil com um preço regional de R$60. Sim, R$60. Um jogo recheado de conteúdo, tá fazendo esse tanto de barulho, virando um dos maiores jogos da indústria dos videogames e batendo de frente com o jogo mais aguardado da história, custa só R$60. Quando foi que a comunidade que joga jogos começou a aceitar games que vêm com preços colossais como 250, 300, 350, até R$400, tá ligado? E empresas que lançam jogos anualmente sendo iguais ao seu antecessor e mesmo assim ganham um dinheiro absurdo e cobram a quantidade de dinheiro mais absurda ainda. E como que um jogo tão colossal, tão grandioso como Silksong custa só isso? Isso é algo que tá abalando a indústria pra caralho, porque mesmo que Silksong não renove na sua gameplay e crie um gênero novo, por exemplo, esse jogo tá sendo revolucionário não na sua gameplay, mas sim no quanto ele pode mudar toda a indústria. O quanto que ele pode fazer as pessoas que jogam o jogo se voltarem contra essas atitudes predatórias das empresas grandes, sabe? De jogos com preço absurdo e uma qualidade baixa, cheio de bugs, entregados o mais rápido possível. Isso é algo tão nojento na indústria atual de jogos. Enfim, era só isso que eu queria falar de Hollow Knight Silksong. E respondendo a pergunta que tá na legenda desse vídeo, sim, Hollow Knight Silksong é tudo isso e mais um pouco. Eu sou o F Galo e até depois.